Você costuma ajudar as pessoas que lhe pedem, aquelas pessoas que solicitam o seu apoio, seja quais foram essas pessoas? Você escolhe quem é que você vai ajudar? Você tem algum critério? Você estabelece limites para que você possa, então, ajudar as pessoas ou você costuma ajudá-las indiscriminadamente? Vem com a gente nesse vídeo. Olá pessoal, aqui é Júnior Rodrigues, estou mais um vídeo aqui da série 75 lições de liderança de Jesus e hoje eu quero falar sobre a capacidade de Jesus de ajudar a quem pedir. Essa parte aqui é extremamente sensível porque se a gente for olhar ao longo de toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, a gente vai ver inúmeras passagens onde Jesus então tinha e desenvolvia e demonstrava essa capacidade de ajudar as pessoas. A gente está destacando aqui alguns trechos da Bíblia porque são aqueles que a gente acha mais relevantes, aqueles que destacam e concentram o maior número de ajudas que Jesus deu para aquelas pessoas que estavam ao seu redor, que estavam buscando o seu apoio, seja para qual problema que elas tivessem. E aqui a gente vai falar sobre, então, Mateus, capítulo 8, de 1 a 16, de 28 a 32, capítulo 9, de 1 a 8 e 18 a 33, Marcos, capítulo 1, de 21 a capítulo 2, 12, Lucas, capítulo 7, de 1 a 17 e Lucas 8, de 24 a 56. Essas são as passagens principais que a gente destaca aqui nesse episódio, e é claro que eu não vou ler todas, na verdade eu vou tentar aqui pegar as principais e destacar aquelas que chamam a maior atenção e que podem então demonstrar essa capacidade de Jesus de ajudar as pessoas e que, na verdade, é a capacidade que todo líder deve desenvolver, porque a gente tem que ajudar as pessoas ao nosso redor, a gente tem que identificar as suas fragilidades, ajudá-las a remover, a desenvolver as suas competências e ajudá-las nos momentos de dificuldade, obviamente, que elas estejam passando. Então, quando a gente fala de Jesus como esse exemplo, a gente vê que existem diversas passagens que demonstram essa capacidade inigualável que Jesus possuía em ajudar as pessoas, independentemente de quem as pedia. Então, quando a ajuda era solicitada, ele identificava essa possibilidade e ele, então, se dispunha logo a resolver. Então, a gente vai ler aqui para vocês a primeira passagem que está lá em Mateus, capítulo 8, de 1 a 16, tá? Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. E aí depois Jesus continua, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentando-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Então, vemos aqui nessa passagem que Jesus demonstrou uma grande capacidade de ajudar pessoas indistintivamente. E ele, então,
não teve ali uma seleção, ele não ficou tentando buscar características, né, pré-requisitos, para que ele pudesse escolher essas pessoas que seriam salvas por ele. Então a gente vê que a gente destaca 3 principais curas que ele realizou nesse trecho, falando ali uma de um leproso, outra da serva do centurião e a outra da sogra do Pedro. E a gente vê que ele vai ajudar as pessoas ao seu redor, mesmo que sejam pessoas mais próximas, como a sogra de Pedro, ou então alguém que seja importante, como o centurião romano que estava fazendo um pedido, como também alguém que é rechaçado pelos demais, pessoas que são desprezadas pela maior parte do público. Então, a gente percebe que Jesus desenvolvia, demonstrava essa capacidade inigualável de ajudar quem quer que fosse, e isso o líder precisa fazer. Ele não vai selecionar ajudar somente alguém que seja da diretoria, algum pedido importante da alta gestão, mas sim compreendendo que cada um tem a sua necessidade e ele, dentro das suas limitações, ele vai buscar ajudar todos aqueles que estão ao seu redor. Então, quando a gente vê que existe um problema e as pessoas até mesmo estão resistentes ao nosso redor, é preciso que a gente tenha a tranquilidade necessária para que a gente consiga, então, ter a solução requerida para resolver aquela situação, que a gente consiga demonstrar qual é a solução que a gente vai adotar, que a gente vai implementar, inclusive em situações em que o resultado não seja tão ideal. A gente vê, então, uma situação onde Jesus ele faz a cura de um paralítico e ele é confrontado pelos fariseus, está lá em Mateus 9, de 1 a 8, e ele é confrontado pelos fariseus e ele diz, né, o que é mais fácil? Dizer para o paralítico, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda, né? E aí Jesus demonstra, então, todo o seu poder diante deles, curando aquele paralítico. Então, a gente vê que mesmo em situações difíceis, é necessário que o líder ele demonstre essa sua capacidade de resolver os problemas, mesmo quando a gente tem resistência do outro lado. E aí, quando a intenção do líder, mesmo sendo as melhores, sempre a gente vai identificar aqueles que são contra a atitude do líder, é preciso que a gente tenha, então, essa percepção de tentar romper o status quo dessas pessoas que estão tentando mantê-lo, seja por inveja, seja por medo, e tem até mesmo que se sintam ameaçados de perder o seu poder por conta de alguma ação que o líder venha a tomar. E aí a gente vê que mesmo diante de opositores, Jesus ele apresentava essa característica, né, de confrontar, de não ter medo, de demonstrar ali que ele queria fazer o certo, mostrando a firmeza necessária e a atitude que ele precisava tomar para seguir rumo ao seu objetivo, que era ajudar as pessoas que estavam necessitadas ali ao seu redor. Então, vejam como é profundo isso, como é importante, que o líder ele precisa, então, ter essa coragem, que ele precisa ter essa firmeza, e que ele também tenha muito claro que ele serve de exemplo às pessoas que estão ao seu redor. Então, quando ele ajuda outras pessoas, ele também está fomentando que essas pessoas ajudem os seus próximos também. E a gente vê que, às vezes, até mesmo as atitudes que um líder toma, mesmo que a gente não perceba, elas estão causando efeitos, estão trazendo exemplos, estão causando uma onda positiva ao seu redor que, às vezes, a gente mesmo, como líder, não imagina. E a gente percebe que um simples toque, uma simples palavra, um simples insight que a gente deixa para os nossos liderados podem fazer com que a vida deles mude. Então, tem até uma passagem, inclusive, que está dentro de Mateus 9, por ali, que está falando sobre a mulher que tocou o manto de Jesus e que ela estava ali com uma enfermidade, já faziam 12 anos. Quando ela tocou a veste de Jesus, ela foi automaticamente curada. Por quê? Porque a fé dela o salvou, seguindo o exemplo de Jesus que estava ali próximo a ela. Então a gente vê que mesmo a presença do líder pode ser suficiente para que as pessoas ao seu redor sejam impactadas, e o líder ele precisa ter essa consciência. Existem outras passagens, como eu destaquei, mas eu queria ler uma que está lá em Lucas, capítulo 8, 49 até 56, a disposição de Jesus inigualável em salvar e ajudar as pessoas. Obviamente, o líder precisa fazer isso também, né? Vamos ler aqui. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago. E bem assim o pai e a mãe da menina.
e todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Talita cumbi. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Então, vejam que essa capacidade, essa necessidade que era atendida pelas pessoas que estavam ao seu redor, demonstravam que Jesus ele se importava sempre, se preocupava sempre em ajudar as pessoas. Então, o líder ele deve sempre buscar ajudar a quem chegar com as mãos vazias, estendidas, necessitadas, e principalmente aqueles que são excluídos, aqueles que são rechaçados pelo grupo, aqueles que não são atendidos normalmente pelas ajudas mútuas que já existem dentro de um determinado time, reconhecendo que até mesmo as suas próprias falhas enquanto líder cometidas e as necessidades que não foram atendidas, elas também vão servir de exemplo para as pessoas ao seu redor, mas ele sempre mantendo essa disposição de ajudar todas as pessoas. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês até aqui, falando um pouquinho dessa disposição de Jesus e trazendo esse exemplo para que você, enquanto líder, possa aplicar isso em qualquer contexto, em qualquer situação que você esteja inserido. Se você gostou desse vídeo, eu queria que você desse um like, curtisse e ficasse com a gente aqui nos próximos vídeos também. Um grande abraço!